Ô Vera, na coluna que você escreve hoje no Estadão, você diz que o primeiro desafio do governador Geraldo Alckmin para mostrar que pode unificar o PSDB vai se dar antes dele assumir o comando do partido agora no mês de dezembro. Que desafio será esse, hein, Vera? Pois é, Thiago. Outros veículos também falam da conversa que ele vai ter com o presidente para tentar organizar o desembarque do PSDB pela tal porta da frente do governo, embora ele já tenha começado e tenha começado pela saída de incêndio ali, com a saída do Bruno Araújo há algumas semanas. Mas além deste desafio e combinado a ele tem o desafio de negociar com o governo uma votação ao menos majoritária da bancada do PSDB a favor da reforma da Previdência. A gente vê aí nos últimos dias um esforço do Palácio do Planalto, da equipe do Ministério da Fazenda e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para dar um sprint final, aí, sprint natalino, e votar essa reforma na Câmara ainda neste ano. Eles passaram a considerar que isto é viável diante de alguns fatores, pesquisas que mostram uma redução da rejeição da população à reforma da Previdência, um fato de o tal do Centrão ter sido abrigado no Ministério das Cidades, o que melhorou o ambiente na Câmara para o presidente, mas o voto do PSDB é imprescindível para que este plano dê certo. E é imprescindível que se vote a favor da reforma da Previdência também para que o Geraldo Alckmin tenha um discurso para buscar o apoio do PMDB lá na frente. Tiago, a gente sabe que essa aliança é considerada fundamental para o Alckmin ter tempo de TV, ter capilaridade nos estados e principalmente chegar a rincões ali onde ele vai mal nas pesquisas, ele patina nas pesquisas, principalmente no Nordeste, no Norte, etc. Então, ele vai buscar, neste desembarque, garantir que o PSDB votará a favor das reformas. Isso é importante também para ele, num cálculo aí de uma eventual vitória em 2018. Ele vai pegar as contas mais engatilhadas, mais arrumadas, do que se ele tiver de fazer ele mesmo uma reforma da Previdência a partir do zero. Também ajuda no discurso do PSDB. Um discurso de uma agenda reformista, uma agenda de responsabilidade fiscal, de controle dos gastos públicos, essa agenda que o Tucanato está tentando de alguma maneira resgatar. Então o desafio é esse, ele não é fácil. Ontem mesmo o líder do partido na Câmara, Ricardo Trípoli, estava na contramão desse discurso, dizendo que são necessárias novas concessões na Previdência, algo que o governo não quer fazer, porque com o texto mitigado a economia já está bem reduzida, então ele vai ter que começar controlando o líder do partido. Você veja que não é uma tarefa muito fácil a dele. É assim, a gente vê que a bancada não está totalmente a favor da tese. Como é que o Alckmin vai se virar nessa negociação, Vera? Pois é, Joseval, porque o PSDB segue dividido naquele grupo dos mais jovens que estão fazendo um cálculo de urna bastante imediatista. Ontem mesmo, além do Trípoli, outro deputado que é destaque aí na bancada tucana, que é o Daniel Coelho, dos chamados cabeças pretas, ele é de Pernambuco e ele é um dos mais loquazes aí, tucanos. Ele estava no Twitter descendo a lenha na reforma da Previdência, dizendo de novo que precisa apresentar um cálculo porque não está claro que tem déficit na Previdência, que é um discurso alinhado com o PT nesse caso. Então você veja que os tucanos jogam contra o patrimônio o tempo inteirinho, eles não conseguem ter um discurso único nem na bancada. Então não vai ser fácil essa tarefa. O que ele vai tentar fazer é dizer o seguinte: já que o partido me entregou essa missão de tentar unificar a legenda, de levá-la de novo a ser uma alternativa de poder, e já que a gente vai ter que defender uma agenda reformista nas eleições, vocês precisam me ajudar. É mais ou menos essa conversa que ele vai ter com deputados e senadores. No Senado a coisa deve ser mais fácil. O cálculo do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que passado o recesso de janeiro tem clima e tem voto para se votar uma reforma da Previdência na casa. É um cálculo compartilhado também com o Romero Jucá, que é considerado um bom conhecedor dos humores ali do Senado. Então a pior missão é mesmo na Câmara, onde a bancada tucana é bem dividida, sempre foi e está cada vez mais. Ô Vera, e por falar em PSDB para a gente encerrar
aqui no Jornal da Manhã. O partido divulgou ontem o documento, como você gosta de dizer, bizarro, de gente em primeiro lugar. Ele deverá dar, de fato, as diretrizes partidárias de agora em diante? Esse documento tem que peso, hein, Vera? Não tem muito peso não, Thiago, peso praticamente nenhum. Esse documento é uma espécie de obra pessoal ali do José Aníbal, que é presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é o braço teórico dos tucanos. Ele é um documento bastante genérico. Ele, por exemplo, não se compromete com a reforma da Previdência, que seria o primeiro passo programático e concreto do PSDB. Você veja que no mesmo dia que ele foi divulgado, um grupo de economistas de peso, tucanos, fez uma carta aberta ao partido pedindo que ele fechasse questão a favor da reforma e elencando ali algumas razões para isso, razões bastante concretas, razões de ordem econômica. E, no entanto, o documento é genérico, usa esse título, Gente em Primeiro Lugar, que era o slogan do José Serra em 2010, era inclusive o jingle da campanha dele, tinha esse mesmíssimo nome, e usa como ideia guia, Thiago, uma coisa que é retirada do discurso do Mário Covas em 1989, essa história de que o Brasil precisa de um choque de capitalismo, que é também uma ideia forte, era forte em 89, deixou de ser porque já foi repetida a exaustão, e não diz exatamente que choque é esse que o PSDB quer dar. Diz que vai dobrar a renda per capita em 20 anos, mas não apresenta caminhos para isso, não diz onde vai privatizar. Fala genericamente que empresas não boas serão privatizadas, mas quais? Em que tempo? De que maneira? Então ele não serve como uma plataforma de governo, de jeito nenhum, por ser genérico, por ser uma revisão de slogans anteriores do próprio PSDB. E para a discussão agora, eu acho que também não serve, porque não contempla alas do partido que estão insatisfeitas e nem mesmo partiu daquele que está sendo convocado para unificar o partido, que é o Geraldo Alckmin. Não entendi o timing, não entendi o tom e nem o conteúdo do tal documento, Thiago. Ô Vera, logo mais às 5 da tarde, no 3 em 1, você, o Carlos Andreasa, o nosso Marcelo Madureira e o Carlos Aros, né, que está substituindo o Patrick nas férias, vocês vão voltar para discutir mais esse assunto e outros destaques da política. Bom trabalho, até mais tarde, até às 5 horas. Bom trabalho para vocês e até mais.